Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com mais um vídeo sobre as tribos turcas. E nesse vídeo vamos conhecer a história dos Gassânidas, bom, que originalmente eles eram árabes e também eram cristãos. Meio estranho isso, bom, mas eu vou explicar por quê. Também esse povo teve uma aliança com os bizantinos e também vamos ver como o islamismo afetou diretamente com o fim dos Gassânidas. Tiveram culpa, mas tudo bem. A gente vai ver essa história hoje com todos os detalhes aí e vou trazer também outras histórias que são bem relacionadas aí com os Gassânidas. Bom, mas antes de eu contar tudo isso para vocês, peço a todos que tenham tapado no like, compartilhem com os amigos, pessoal que gosta desse tipo de conteúdo, que ajude mais o canal a crescer. Valeu meu trabalho, vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade. Tem várias sagas, mini sagas, povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. São várias civilizações, reinos e personagens. Dá uma conferida aí na minha videoteca. Também me sigam no meu Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e também participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. E também ficar sempre sabendo, porque o YouTube não notifica todo mundo, então aproveita agora o momento e dá um tapote na sineta aí para ver se está todas as notificações, viu? Porque o YouTube não está mandando para a galera. Também tem o nosso acampamento Zelota, que é a área de membros, onde eu faço vídeos que são extensões dos vídeos aqui que eu faço no canal. O pessoal lá tem acesso a um conteúdo extra, então vale a pena, valores bem baixos e agora está com uma promoção de 50% de desconto, não vale muito a pena. E também vocês me ajudam aqui a dar sequência ao meu trabalho no YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos ver aqui a história dos Gassânidas. Bom, os Gassânidas, que originalmente eram uma tribo árabe chamada de Azdi, e eles vieram lá do sul da Arábia e viveram em uma cidade conhecida talvez por vocês, que era a cidade de Marabi, na verdade, na cidade de Marabi, que era a capital do reino de Sabá. Esse reino que é muito conhecido, né? Bom, e ficava lá onde hoje é o Iêmen, apesar que isso ainda é discutido até hoje, né? O pessoal do Iêmen diz que é de lá, os etíopes dizem que é na África, mas enfim, né? Que tinha uma parte ali do reino cuxita, mas de fato ficava lá no Iêmen porque foi encontrado um templo que tinha em uma pedra a inscrição Sheba, que era o nome da rainha de Sabá, então é do Iêmen. Bom, aí voltando para cá que é o que interessa, segundo a lenda dessa origem dos Gassânidas, eles viviam lá em Marabi, até que aconteceu uma inundação devido a uma barragem que rompeu, então a cidade foi inundada e eles migraram de lá para a região do Levante, onde ficaram mais precisamente no sul de Damasco, lá na Síria, onde lá eles fundaram o seu próprio reino. Mas lembrando um detalhe bem importante, é que aquele território pertencia ao Império Romano do Oriente. E aí a gente vai chegar nessa relação com os bizantinos. Bom, a outra versão, que é bem semelhante a essa, também tem a questão da inundação. Só que envolve um príncipe de Sabá, que era o Jafna bin Amir, que era um dos 4 dos filhos do rei de Sabá. E quando aconteceu essa inundação, ele pegou a família dele e foi até a região de Harun, vamos aí dar o nome ao local, que também fica lá no sul de Damasco, e a data é de 250 depois de Cristo. Existe esse tempo entre 250 e 300, não existe uma precisão, mas fica aí entre essas duas datas, né? Esse período de 50 anos aí. E ele vai fundar o reino Gassânida, e o nome Gassânida em árabe significa filhos de Gassan. Também tem relação com um rio que passava por lá perto, e aí vai ter essa origem do nome Gassânidas, mudando o nome deles. Bom, já na Síria, aí vamos ter a questão do cristianismo. Como é que eles eram árabes e eram cristãos? Bom, pessoal, a Península Arábica era uma região muito grande, né? A Arábia já existia, independente de islamismo, e a religião predominante no Oriente era o cristianismo. Até porque o próprio cristianismo surge no Oriente, né? Vem lá da Terra Santa, né? Vai vir com Jesus na Galiléia, chega na Judéia,
e vai se espalhando com os seus discípulos, os apóstolos, e vão chegar a fazer suas viagens pela Síria, pela Grécia, pela Índia, enfim, em vários territórios no Oriente e também, até certo ponto, Extremo Oriente. Então, por isso que na Síria, onde era um território que pertencia ao Império Romano do Oriente, era o cristianismo a religião predominante. Porém, como a gente sabe, não tinha a escrita. Naquela época, os evangelhos, o primeiro foi escrito pelo Marcos, foi 30 anos depois da crucificação de Jesus, mas todo mundo que tinha acesso ali às escrituras contando a história dos evangelhos. E aí a coisa era oral, né? Ia de boca. Então cada um tinha uma interpretação diferente. Então, no caso dos gassânidas, eles eram cristãos, porém era considerado herege pelos bizantinos, né? Vamos ter uma situação parecida com o arianismo, vou entrar um pouco mais de detalhe aqui mais na frente. No caso, esse cristianismo deles era conhecido como miafisismo, que era uma vertente dessas igrejas ortodoxas do Oriente, né? Mais precisamente essas igrejas da Síria. Era considerada como melquita. Bom, não vou me aprofundar no miafisismo, mas até porque eu não sou teólogo, mas tem relação com a questão da Santíssima Trindade, que é a mesma questão do arianismo, né? Que vamos ter essa questão sendo debatida durante o reinado do Constantino, quando a gente vai ter o Concílio de Nicéia, que era para definir qual era o verdadeiro cristianismo, se era o arianismo ou o cristianismo ortodoxo, que vai vir a se tornar ali a Igreja Católica, né, romana, e o arianismo vai ser considerado uma heresia que vai ser adotada pelos povos germânicos. E também vamos ter essa mesma situação no lado do Império Romano do Oriente, se bem que o Concílio de Nicéia também foi no lado do Oriente, né, que fez parte do Império Bizantino. Vamos ter o Concílio da Calcedônia em 451, que vai ser presidido ali pelo Marciano, que foi um cara que se sentia ali como um Constantino, porque ele passou pela mesma situação e definiu a igreja cristã bizantina, que vai seguir a linha grega, contra esse miafisismo, que vai ser considerado também uma heresia pelos bizantinos. Isso vai dar uma certa ali divergência entre os gassânidas e os romanos do Oriente. Mas enfim, isso é uma questão que a gente vai ver um pouco mais na frente aqui no vídeo. Bom, com relação à cultura dos gassânidas, eles vão ter esses elementos árabes e também vai ter uma mistura com elementos romanos, já que a Síria fazia parte do território do Império Romano do Oriente, e também elementos do cristianismo, né, que era a religião predominante na região. E aí, por volta do ano de 400 depois de Cristo, é que vamos ter esse primeiro registro sobre os gassânidas, que é justamente quando eles se tornam um estado vassalo dos bizantinos, já que eles estavam por lá, né? E aí eles acabam sendo muito úteis na guerra dos bizantinos contra os sassânidas, que se autodenominavam ali como os verdadeiros descendentes dos persas. Por isso que você vê essas guerras bizantino-persas, foram os bizantinos contra os sassânidas, que herdaram, na verdade, tomaram, né, o que era o Império Parta, que tinha sucedido ali o Império Persa. Mas aí, enfim, são outras histórias, tem tudo aí no canal, vocês podem assistir aí nas playlists aí, Povos do Oriente, tem uma playlist só sobre sassânidas, dá uma conferida lá. Bom, e aí os sassânidas, né, que eu vou chegar nesse ponto aí essa questão dessa guerra, eles vão ter rivais que vão estar aliados aos sassânidas, que eram os Lacmidas, que também eram uma tribo da Arábia, e dizem que eles eram cristãos também, né? Seguiam também essa mesma linha desse cristianismo lá da Síria. Bom, então vamos ter os gassânidas como vassalos dos bizantinos, mas eles meio que vão se converter, mas não vão exatamente se converter a esse cristianismo de Bizâncio, né, que seria considerado o da Calcedônia, devido ali a essas diferenças. Vamos ter algumas coisas que vão influenciar mais na frente, no futuro, dos gassânidas. Mas, enfim, só para ter essa aliança. Então eles vão se juntar com os bizantinos, vão ter alguns casamentos, algumas coisas,
até porque os bizantinos iam precisar deles para servirem ali como um tampão contra outras tribos turcas, principalmente os Láquimidas. E aí eles vão ter também a questão dessa influência pelo território ali da Península Arábica. Algumas tribos acabaram sendo inclusive lideradas pelos Gassânidas, que eram a tribo árabe de Amilá, que ficava lá no sul do Líbano, e também a tribo de Judã, que ficava no sul da Arábia. Não confundir com a tribo de Judá, isso aí foi muito antes, é outra história. E a capital do reino Gassânida era a cidade de Gábita, né? E eles vão ter uma influência não propriamente territorial, mas uma influência mais de questão cultural, até certo ponto política, que ia do norte de Hejaz até o sul de Yatrib, e depois viria a se chamar Medina na época do Maomé. Inclusive, o único mapa que eu encontrei aí para mostrar para vocês é de um reino que foi fundado em Hejaz, né, com esse nome de Hejaz, e já vem muito posterior aí, se eu não me engano, acho que é já do século XVIII, mas enfim, só para vocês terem uma noção de onde ficava ali o norte de Hejaz e o sul de Yatrib. Bom, seguindo para essa guerra persa-bizantina, os bizantinos já vinham nessa guerra contra os sassânidas desde a época que eles ainda eram conhecidos como os romanos do Oriente. Essa guerra se estendeu por muitos séculos, justamente porque tinha aquela questão do Império Bizantino que terminava o seu território na famosa divisa dos rios Tigre e Eufrates, né, que fazia essa divisão do mundo ocidental com o mundo do Oriente. E essas guerras eram constantes, tomando território somente por conta ali da Armênia, que era um estado que foi muito disputado entre os romanos e os sassânidas. Isso depois passou para os bizantinos, que deram sequência a essas disputas contra os sassânidas. E aí, como um estado cliente dos bizantinos, os gassânidas eles vão estar cedendo o exército, como era comum na época dos romanos, para o exército bizantino quando acontecessem essas batalhas. Então é aí que eles vão se envolver nessa guerra dos bizantinos contra os sassânidas. Além do mais, tinha a questão dos Láquimidas, que eram a tribo rival dos Gassânidas, então ficava tudo certo aí, cada um lutando contra o seu rival. E o ponto forte do exército dos Gassânidas, que é até uma questão, um certo ponto polêmica, discutida, que é a cavalaria gassânida, que é considerada, se não foi a primeira cavalaria cristã, foi uma das primeiras. Até porque a cavalaria mais conhecida da história, né, dos cavaleiros cristãos foram os templários, né, e as cruzadas aconteceram muito tempo depois disso, já com o islamismo muito bem estabelecido no Oriente e chegando na África e indo até a Península Ibérica. Bom, nesse período dessas guerras, né, isso já no século IV, vamos ter um desses principais, ou um dos mais famosos reis gassânidas, que foi o Alarite ibn Jabalá, né, mais conhecido como Jabalá, mas pelas fontes bizantinas ele vai ser chamado de Aretas IV, ou também Flávio Aretas. Os romanos tinham aquela mania, né, de romanizar os nomes, né, desses aliados estrangeiros para facilitar como chamassem os caras. Então, vamos chamar pelo nome deles, o original, que era difícil falar, então eles chamavam de Flávio, né? Muitos Flávios surgiram aí, como a gente viu recentemente agora, o Odoacro, o Teodorico, todos eles tinham o nome Flávio, Odoacro, Flávio, Teodorico, enfim. E no ano de 529, ele recebe toda essa questão das honrarias pelos serviços prestados ao Império Bizantino, e inclusive a maior dada a qualquer monarca estrangeiro durante o reinado do Justiniano I. Inclusive também ele recebe o título de patrício. Bom, e aí os bizantinos e os gassânidas vão ter uma campanha bem sucedida contra os sassânidas e láquimidas, e com isso o Jabalá ele vai ganhar muito mais prestígio. Mas a questão era o seguinte: ele não tinha se convertido ao cristianismo
que era o mesmo de Bizâncio, né, que vinha lá da época da Grécia, e era considerado ali, né, no caso essa heresia, ele era um miafisista, né, que era essa igreja que surgiu na Síria, e era considerada como se fosse uma igreja sucessora da igreja fundada em Antioquia pelo Pedro e pelo Paulo. E aí tem a questão da interpretação, cada um vai ter uma interpretação diferente do cristianismo, aí vai ter essas divergências, enfim. E a Calcedônia resolveu tudo isso aí. Mas aí, mesmo sendo considerado um herege pelos bizantinos, vamos ter essa relação dos bizantinos com os gassânidas vai ficar meio que tensa, justamente essa questão do cristianismo. Mas independente disso, após essa guerra contra os sassânidas, o Jabalá ele vai ter um reino muito próspero economicamente e vai começar a fazer grandes construções, principalmente igrejas e prédios públicos. Os gassânidas eles investiram muito na arte e eles eram verdadeiros fanáticos ali pela poesia. E muitos poetas árabes eles vão chegar até o reino sassânida, fazendo parte da corte do Jabalá, e vão ali espalhar as poesias, enfim, essa parte da poesia era uma coisa que eles gostavam muito. Lembrando, mais uma vez, ainda não existia o islamismo nessa época, então nós não, a principal religião do Oriente era o cristianismo, até surgir o islamismo. E aí vamos ter a questão que foi justamente dessas tensões que estavam acontecendo entre os bizantinos e os gassânidas por conta do cristianismo deles, que era considerado heresia. Os bizantinos vão deixar os gassânidas meio que soltos ali. E aí eles vão aprontar, né? Os gassânidas vão fazer besteira, vão mexer no vespeiro, não sabia que estava mexendo e deu muito ruim e vai envolver os bizantinos no meio, que faz justamente quando o Islã vai surgir. O profeta Maomé, ele enviou um emissário para encontrar com um governante de Bosra, que fica lá na Síria. Só que esse emissário, ele durante a sua viagem foi eliminado a mando de um comandante gassânida. Essa notícia chegou até o Maomé, que não ficou nem um pouco feliz. Na verdade, ele ficou muito enfurecido e queria vingança e quis guerra contra os gassânidas e contra todas as tribos árabes que estavam ali por perto. Então ele viu um exército com 3.000 homens. Só que uma coisa que os muçulmanos não sabiam é que aquele território onde os gassânidas viviam pertencia ao Império Bizantino. E os muçulmanos não tinham noção da extensão do território bizantino, nem do exército que os bizantinos tinham, né? Naquela época ainda era um exército muito bom, depois a coisa ficou feia. Mas enfim. Então, no ano de 629, vamos ter essa primeira batalha entre cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos foram liderados por 3 comandantes que eram fiéis seguidores de Maomé, que era o Zaid ibn Harita, que era um filho adotivo do Maomé. Tinha o segundo comandante, que foi o Jafar ibn Abi Talib, que era um sobrinho do Maomé. E por fim, o terceiro, que era o Abd Allah ibn Rawaha. Bom, não tenho tradução dos nomes deles aqui para o português, espero não ter falado errado, mas enfim, eu fiz o meu melhor aqui. Bom, os muçulmanos, então, quando vão enfrentar os gassânidas, eles achavam que lutar só contra os gassânidas. Mas aí eles dão de cara com o exército bizantino, já que eles estavam invadindo o território dos bizantinos. E aí eles estavam em um número bem menor. Então eles resolvem ter um primeiro combate, mas aí eles acabam sendo derrotados e eles recuam. Esse primeiro combate aconteceu na aldeia de Musharif. E eles batem em retirada até Muta, onde aconteceu esse primeiro combate. O verdadeiro combate foi em Muta. Então, como os muçulmanos estavam em minoria, eles vão pedir reforços que viriam de Medina para reforçar os muçulmanos nesse combate contra os bizantinos. Só que aí eles estavam naquela vontade de lutar
por Maomé, por Alá. Então foram pela fé mesmo para cima dos bizantinos. Inclusive essa é a primeira vez que os bizantinos enfrentaram um inimigo em campo de batalha que não lutava por terras nem por riquezas, mas lutava pela fé, que era uma coisa muito diferente. Então os caras iam com tudo. E aí acontece essa batalha, eles não quiseram esperar pelos reforços e foram derrotados pelos bizantinos, sendo ali um grande massacre. E claro que esses 3 comandantes muçulmanos perderam a vida nessa batalha e acabaram se tornando conhecidos como os 3 mártires muçulmanos. Teve um cara que era o Khalid ibn Walid, que era um cara que estava comandando umas tropas muçulmanas, que consegue bater em retirada, resgatar alguns dos muçulmanos e evitar que todo mundo perdesse a vida naquela batalha. Dizem que nessa luta ele quebrou 9 espadas. Imagina a potência dos ataques que esse cara tinha. E quando eles voltam para Medina, são repreendidos pelo Maomé, que diz que eles teriam que ter lutado até o último homem. E esse cara, o Khalid, ele acaba sendo conhecido como a Espada de Alá. Bom, aí chega no ano de 632, o Maomé faleceu e foi sucedido pelo Abaca, que fez uma campanha da conquista de toda a Península Arábica. E aí no meio de toda essa conquista, no caminho deles estava a Síria. E claro, o território dos Gassânidas. E aí nós tivemos essa batalha dos Gassânidas contra os muçulmanos, que foi em 636, a Batalha de Jamurk. Nessa batalha, os Gassânidas foram derrotados pelos muçulmanos, pondo um fim ao reino dos Gassânidas. Só que aí alguns Gassânidas, eles se converteram ao islamismo, outros acabaram se espalhando por outros territórios do Império Bizantino, se mantendo cristãos, mas dentro desse cristianismo herege, né? E os que se tornaram muçulmanos, eles vão ter essa identificação maior com o islamismo, por conta deles serem árabes e tal, então eles vão ter essa identificação aí, mas vai ser só uma parte. Mas aí o que aconteceu com o último rei Gassânida, que foi o Jabala ibn al-Ayran? Bom, ele fez um acordo de paz com os muçulmanos após a sua derrota na Batalha de Jamurk e se converteu ao islamismo. Então ele vai ficar vivendo ali no seu território, mas claro que dominado pelos muçulmanos. Agora não era mais as leis dele, as leis dos Gassânidas, era a lei dos muçulmanos. E os caras eram muito mais rigorosos. Até que 2 anos depois da batalha de Jamurk, em 638, o Jabala, ele esbofeteou um pobre na rua, né, humilhando ele, e aquilo é muito ofensivo para qualquer um, né? Imagine para os muçulmanos. Então ele foi levado para a corte e ser julgado pelo Omar, pelo califa, na verdade, né, que chamava-se Omar. E aí o Jabala conseguiu fugir durante a noite, chegando em Constantinopla. E lá ele teve uma audiência com o imperador bizantino, que era o Heráclio, que acabou lhe concedendo uma terra onde ele fundaria um estado, lá na Anatólia. Agora sim, os caras seriam turcos de fato, já que a Anatólia é onde viviam as tribos turcas. E ele conseguiu juntar ainda 30.000 Gassânidas, onde ele ficou vivendo por lá até ele falecer em 645, pondo um fim ali ao reino dos Gassânidas. Bom, só fazendo um adentro aqui, ou abrindo parênteses, para essa questão do Império Romano do Oriente, Império Bizantino, me questionaram sobre isso nos comentários. Estou aproveitando aqui a oportunidade para fazer essa explicação. Existem várias interpretações para quando começou o Império Bizantino. Alguns dizem que foi Constantino, o primeiro imperador bizantino, porque ele pegou a cidade de Bizâncio, que era uma antiga colônia grega, que fazia parte do Império Romano,
chegou lá e reformou a cidade, fundando Constantinopla, né, dando o nome dele à cidade. E aí o Império Romano tinha duas capitais, né? Constantinopla era quase que um espelho da cidade de Roma, tendo as mesmas coisas. A diferença é que no lugar do Coliseu tinha um hipódromo. E há outros que consideram Teodósio como o primeiro imperador bizantino, mas na verdade ainda era Império Romano, porque ele dividiu em Ocidente e Oriente, né, depois que ele faleceu, para os filhos dele não brigarem. Aí ficou um governando de Roma e outro de Constantinopla. Há quem considerem que foi o Heráclio, que é justamente esse imperador que eu mencionei agora, porque ele definitivamente rompe esses laços com o Império Romano, quando ele decide colocar o grego como a língua oficial do Império Bizantino e não mais o latim, já que os bizantinos eles se reconheciam mais como gregos do que como romanos, apesar de que eles se consideravam os verdadeiros herdeiros do Império Romano. Tem historiador que chama de Império Romano do Oriente até o fim do Império Bizantino, quando eles são derrotados pelos otomanos do Mehmet, né, o Maomé II. Mas é uma questão de interpretação. Eu, particularmente, considero o Zenão primeiro, porque foi ele que estava no trono quando o Império Romano do Ocidente caiu. Mas, enfim, cada um tem a sua interpretação a respeito disso. Bom, seguindo aqui com a história, os Gassanders perderam seu estado, mas eles ainda mantiveram vivendo pelos territórios bizantinos, e até que surge um personagem que viria a se tornar imperador bizantino, que foi o Nicéforo I. Ele se dizia um descendente do Jabala, isso já no século IX. Bom, o Nicéforo I, ele era um ministro do tesouro do reinado da Irene de Atenas. A Irene de Atenas, que foi uma imperatriz bizantina que chegou ao trono depois do falecimento do marido dela, que foi o imperador Leão IV Casar, né, que tinha esse nome de o Casar, porque ele era um Casari, e tinha origem Casari, na verdade, né, a mãe dele era Casari, e teve um filho que foi o Constantino VI. Então, depois que o marido dela faleceu, ela assumiu o trono como regente, mas acabou, por influências do eunuco dela, ela acaba eliminando o próprio filho e tomou gosto pelo poder, até ser destronada pelo Nicéforo. O Nicéforo, ele acaba se tornando imperador, mas tem um reinado curto, que foi entre 802 a 811, formando ali a sua dinastia, foi a dinastia niceforiana, que se deu mal quando se envolveu contra os búlgaros, né, na época do Khan búlgaro Krum, que ao vencer o Nicéforo I, transformou o crânio dele em uma taça. Bom, essa história eu contei lá na saga bizantina. E aí nos séculos seguintes, vários outros monarcas vão surgir, dinastias em outros reinos espalhados pelo Oriente e até mesmo na África, que se consideravam como gassânidas. Mas todos eles eram muçulmanos, não tinha mais nenhuma ligação com o cristianismo. E aí eles vão surgindo até por volta do século XVIII. Mas sobre esses reinos eu vou contar lá no Curta com o Zelota, no nosso acampamento Zelota. Então quem não faz parte, aproveita, se inscreve aí, tem um botão aí embaixo da tela, ou tem um link também na descrição. O link na descrição tá certo que tem, então você dá uma clicada lá que vocês podem fazer parte e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima semana. Vai ter enquete na sexta, no sábado. Eu vou definir ainda o que eu vou colocar na enquete, mas provavelmente vai ser mais algum povo, já que a gente já trabalhou 2 semanas seguidas com personagens, né? Então eu gosto de fazer essa alternância aqui no canal. Então fica por aqui, um abraço do Zelota. Até lá, falou pessoal.